Neste vídeo vamos falar sobre um indicador, sobre um rácio, muito usado no âmbito das finanças empresariais. Denomina-se o retorno sobre o capital investido. Ele é conhecido na terminologia anglo-saxónica pelo ROIC. ROIC, Return on Invested Capital, ou seja, é o retorno que a empresa obtém por cada euro investido no negócio. Este indicador ele surge da necessidade de analisar os resultados obtidos com os capitais investidos ou aplicados. Antes de falar sobre este indicador, começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta matéria é uma matéria que nós trabalhamos em especial nos cursos da Certform, onde finanças empresariais, gestão financeira, análise económico-financeira são abordadas. Para consultar a nossa oferta formativa, pode aceder ao site da Certform e em e-learning live streaming vai ter toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning, através da plataforma de e-learning da Certform. 24 horas, 7 dias por semana disponível. Quando fizer a sua inscrição, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo e depois os cursos live streaming, ou seja, em tempo real, com datas de início marcadas e que podem ser também consultadas no site da Certform. Quer seja e-learning, quer seja live streaming, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. O Return on Invested Capital, o ROIC, o retorno sobre o capital investido, traduz o retorno que uma empresa obtém por cada euro investido no negócio. As empresas elas criam valor ao investir em caixa hoje para gerar mais caixa no futuro. E a quantidade de valor criada corresponde à diferença entre as entradas de caixa e o custo dos investimentos realizados, claro, atualizados ao presente devido ao valor do dinheiro no tempo. O retorno sobre o capital investido, ele é dado por um quociente. Nós dividimos aquilo a que se chama o NOPAT pelo capital investido. E se multiplicarmos por 100, temos o retorno sobre o capital investido dado em percentagem. O NOPAT é um resultado operacional deduzido de imposto, muito defendido pelos profissionais e também pelos académicos em estudos sobre avaliação de empresas na ótica da empresa. Por exemplo, quando estamos a utilizar o método Free Cash Flow to the Firm, ou seja, o Free Cash Flow na ótica da empresa, usamos também o NOPAT para chegarmos ao cálculo dos fluxos de caixa. Mas o NOPAT é um resultado que não se obtém assim diretamente na demonstração dos resultados. Se nós consultarmos a demonstração dos resultados de uma empresa, ou um modelo de demonstração dos resultados, nós verificamos que a demonstração dos resultados ela estabelece um elenco entre os rendimentos que a empresa consegue obter, nomeadamente as vendas e os serviços prestados, e o conjunto de gastos em que a empresa incorre. E na demonstração dos resultados, o primeiro grande resultado que nos é dado é o chamado EBITDA, que é um resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos. Seguidamente, são deduzidas as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos ativos intangíveis.
Eventualmente, serão deduzidas as imparidades de investimentos depreciáveis. E desta dedução, passamos do EBITDA para o EBIT. E o EBIT é o resultado operacional. É um resultado antes de gastos de financiamento e de impostos. Pelo que, logo a seguir, virão os juros e rendimentos similares obtidos, numa perspectiva de rendimento, os juros e gastos similares suportados, numa perspectiva de gasto. Forma-se aqui um resultado financeiro que, quando negativo, subtrai ao EBIT, e assim traduz-se posteriormente no resultado antes de impostos, também denominado por EBT, o que significa Earnings Before Taxes. A seguir é calculado o imposto estimado para o período, formando-se o resultado líquido do período. Portanto, estes são os resultados que nós obtemos assim diretamente da demonstração dos resultados. Mas o NOPAT, o tal resultado que nós utilizamos neste tipo de estudos, ele vai ser obtido a partir de um resultado operacional da empresa, deduzido do respectivo imposto. Isto é o NOPAT. O NOPAT, que é a terminologia anglo-saxónica para Net Operating Profit After Taxes, ou seja, é um resultado operacional deduzido ou depois da taxa ou do imposto. Então vamos falar um bocadinho agora sobre o ROIC, o Return on Invested Capital. Eu fiz aqui uma apresentação onde explico o ROIC, como se calcula e faço um exemplo. Nós apenas utilizamos o ROIC, ou apenas se o ROIC exceder o custo de capital, é que o crescimento aumenta o valor da empresa. Ou seja, se o ROIC, o Return on Invested Capital, for maior que o custo médio ponderado de capital de uma empresa, que é dado pelo chamado WACC, que é o custo médio ponderado. Eu já fiz um vídeo a explicar como é que se calcula o chamado Weighted Average Cost of Capital, o WACC. É uma métrica de custo de capital mais comumente usada. Tal leva-nos a concluir que a empresa está efetivamente a criar valor, quando o ROIC é superior a este custo médio ponderado do capital. Uma referência comum para a evidência de criação de valor é quando o ROIC da empresa é de 2 pontos percentuais, por exemplo, acima do custo do capital da empresa. O ROIC, ele calcula-se dividindo o tal resultado operacional deduzido do imposto pelo capital investido. E ao multiplicarmos por 100, vamos ter uma percentagem. Então, o NOPAT ele representa o lucro operacional líquido após impostos. Este resultado operacional ajustado, efetivamente é um resultado operacional ajustado, ele corresponde a duas expressões muito usadas e que nós encontramos, pode-se denominar pelo NOPAT, em inglês é o Net Operating Profit After Taxes, ou também ele é denominado pelo NOPLAT. E aqui a terminologia indica-nos o Net Operating Profit Less Taxes. Trata-se da denominação exatamente para a mesma coisa. É um resultado, é um lucro operacional líquido após impostos. Já este capital investido, que nós utilizamos, obviamente, para o cálculo do ROIC, aqui nós consideramos serem os capitais próprios da empresa, mais os elementos passivos, ou seja, as dívidas com vencimento superior a um ano, a que se acrescentam provisões a médio e longo prazo para encargos, obviamente, caso a empresa as tenha. E
um exemplo de cálculo do ROIC e sua interpretação. Vamos imaginar uma determinada empresa cujo capital investido, e aqui eu considero o capital investido médio, ou seja, o do início do ano mais o do fim do ano a dividir por 2, e assim vamos ter um indicador com maior precisão de 8 milhões de euros. E um resultado operacional após impostos, o tal NOPAT, de 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, um resultado operacional já líquido de imposto. Nesta empresa, o custo do capital próprio, o custo de oportunidade dos detentores do capital é de 12%. Já o custo médio ponderado do capital, que tem em conta a proporção entre capitais próprios e capitais alheios e o custo para cada um deles, é de 8%. Nós temos aqui um vídeo onde eu explico o cálculo do custo do capital próprio através do modelo CAPM e o custo médio ponderado do capital. O meu objetivo será então calcular o Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido. Dividimos o lucro operacional líquido de impostos pelo capital investido e obtemos 15%. 1 milhão e 200 mil a dividir por 8 milhões, eu multipliquei por 100 para me apresentar numa percentagem, 15% é o retorno do capital investido nesta empresa. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que traduz o retorno que a empresa obtém por cada euro investido. Diria que por cada 100 euros investidos, há um retorno de 15 euros. É um valor superior ao custo do capital próprio, que era de 12%, e ao próprio custo médio ponderado do capital, que incorpora as proporções de financiamentos por capitais próprios e alheios de 8%. E, portanto, sendo o ROIC superior, nomeadamente ao custo médio ponderado do capital, nós podemos concluir que esta empresa está efetivamente a criar valor. Outra medida que nos permite aferir se uma empresa está a criar ou a destruir valor é o EVA. EVA significa Economic Value Added. Trata-se de um valor económico acrescentado. É uma marca registada em que nós calculamos, subtraindo ao lucro operacional líquido de imposto, o NOPAT, o capital investido multiplicado pelo custo médio ponderado do capital. Ora, fazendo aqui este cálculo, nós sabemos que o NOPAT é de 1 milhão e 200 mil euros. Sabemos também que o custo médio ponderado do capital desta empresa é de 8%, multiplicando-o pelo custo do investimento, ou, melhor dizendo, pelo capital investido, assim é que está correto, nós temos uma diferença de 560 mil euros positiva. Ou seja, para esta empresa, o lucro operacional é superior ao custo do investimento, o que é bastante positivo, uma vez que o valor económico acrescentado, quando ele é positivo, ele traduz criação de valor. No entanto, ele concentra-se muito no valor passado e no valor presente. Existe um outro indicador que num vídeo
mais à frente eu vou falar, que trabalha a questão futura da empresa. E um valor inferior a zero, ele é indicador, denuncia, que a empresa está a destruir valor. Não é o caso desta empresa, tem um valor amplamente positivo, são 560 mil. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.